Shalom, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda na terça. Que bom estar aqui com você, podermos compartilhar mais da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem realizado nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Querido, nunca nesses meus quase 50 anos de vida eu vi coisas tão absurdas, as pessoas com opiniões tão não divergentes, porque divergir faz parte da natureza humana, né? Mas opiniões tão profundamente sem uma direção considerada minimamente normal. O ser humano parece estar vivendo um tempo de negacionismo, no qual eles negam a realidade e parece que estão vivendo numa Matrix, né? Mas nós vamos falar um pouquinho disso na live de hoje e eu te convido a orar comigo. E antes de orarmos, eu quero fazer a menção aqui. Nós temos aí o nosso canal do YouTube, onde você está acompanhando essa live. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário no vídeo, né? No final de cada vídeo tem lá. Se você for lá nos comentários, você vai baixar lá, na descrição, melhor dizendo, você vai ver que tem uma perguntinha para você fazer. A gente está sempre olhando, né, vendo as informações para que a gente possa orar por você. Também nos siga no Instagram, a gente sempre postando uma mensagem lá, os nossos stories para edificação da tua vida, da minha vida. Temos muito material, estamos começando a trabalhar também com o Twitter. Eu já aprendi, agora eu vou começar a postar lá no Twitter também. No Twitter você me acha como pastor R maiúsculo, D minúsculo, A maiúsculo, pastor RDA. Temos também o nosso Threads, temos o Facebook. Nos siga nas nossas redes sociais. Vai ser muito bom ter você, nos auxiliar a compartilharmos mais da palavra de Deus e trazermos um pouco mais do conhecimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. As nossas lives aqui, elas sempre têm esse contexto. Nós trazermos uma palavra de Deus revelada para as nossas vidas, mas também de trazer um ensinamento sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está comigo aqui nessa live, compartilhando de mais uma palavra que o Senhor tem nos revelado. Quero te pedir, abençoa a vida de cada um, que o Senhor possa dar graça a todos nós para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, desde já eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, as tribulações, as aflições, que são ataques de nosso adversário. Eu peço, em nome de Jesus, joga por terra. Glorifica o teu nome na vida de cada um e que possamos propagar a palavra do Senhor para muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Voltamos aqui. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema direção e habilitação. Para que a gente possa entrar no texto que nós vamos compartilhar, eu vou explicar como esse tema veio ao meu coração. O meu filho João, na semana passada, ele fez a prova de direção, né, para tirar a carteira de motorista. E para a glória de Deus ele passou de primeira, né, o que é muito bom, né? E aí o meu filho, ele estava na direção do veículo fazendo a prova para ser habilitado. E quando ele me deu a notícia de que ele foi aprovado, na mesma hora Deus me trouxe essa
essa direção de falarmos desse assunto. Então, naquele dia eu comecei a meditar sobre direção e habilitação, para que o Senhor então me trouxesse um texto, até que no final do dia me foi compartilhada uma palavra da pastora Camila Barros, e ela mencionou um texto que Deus falou no meu coração, tá aí o seu texto. Ela só citou, a mensagem dela não tinha nada a ver com esse texto. Ela só citou o texto e Deus falou assim, tá aí, texto da sua mensagem. Eu fui meditar sobre o assunto e só para título de confirmação, nessa terça-feira pela manhã, o pastor Werly, um amigo meu, Werly Rodrigues, ele me mandou uma mensagem, um devocional, que dizia assim, insistência sem direção leva ao cansaço. Olha aí, logo nessa terça-feira a gente vai falar sobre direção e habilitação, e a mensagem que ele me manda é insistência sem direção leva ao cansaço. Né? Eu vou ler a mensagem toda completa que ele me passou aqui para você. Diz, olha, insistência sem direção leva ao cansaço. Repetir o mesmo caminho, esperando um resultado diferente, revela dificuldade de perceber o que Deus já deixou claro. Em Apocalipse 3:7 está escrito que a porta que ele abre ninguém fecha, e outras que ele fecha ninguém abre. Saber recuar também faz parte de caminhar com sabedoria. Às vezes temos que levar a mesma porta na cara várias e várias vezes para percebermos que não é a porta que está no lugar errado, mas somos nós. Então, querido, preste atenção. O que nós queremos tratar é exatamente dessas direções. E nós vamos falar um pouco disso, e eu vou te convidar a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo 11. Lá no versículo de número 31, está aí para você acompanhar. Ele fala assim, tomou Terá a Abraão, seu filho, Abrão, melhor dizendo, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, né, que seria neto de Terá, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Amém? Queridos, olha que texto fantástico, texto maravilhoso que nós temos aqui para compartilhar. Nós temos um homem, e eu vou deixar o texto aqui um pouquinho para a gente poder explicar, chamado Terá. Terá era filho de Naor, e Terá tem 3 filhos. Ele tem Abrão, Naor e Harã. Naor permanece em Ur dos Caldeus. Harã, ele morre em Ur dos Caldeus. E aí, Terá, ele é um homem que tem uma visão, mas não é uma visão, aquela visão celeste, uma revelação, não é isso. Harã, ele tem uma visão de mudança. Ele tem uma direção concreta. Ele vai pegar Abrão, seu filho, ele vai pegar a esposa de Abraão, que era Sarai, ele vai pegar seu neto, filho de Harã, que havia morrido, e ele fala assim, vamos para Canaã. Bom, nós sabemos que Canaã é a terra da promessa, que Deus vai prometer a Abrão, que vai se tornar Abraão, para que o povo de Israel, a sua descendência, viesse a habitar. Então, Terá, ele já tinha uma visão. E isso traz para a gente uma coisa muito importante. Às vezes a gente acredita que só tem direção de coisas, que são caminhos certos, aquele que está conectado com Deus. E esquece que a Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus manifesta a sua própria vontade a quem Ele quiser. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vamos ver que na família de Abrão
Terá, ele era um fazedor de ídolos. Ele construía terafins. Terafins tinha duas funções. Primeiro, ser adorado como ídolo do lar, e o outro também determinava que aquela região, aquela terra, fosse de posse de alguém. Então era como se fosse uma escritura, né? E por isso até que algumas vezes ele era venerado como uma conquista dada pelos deuses e etc. Mas quando diz lá que ele fazia ídolos, a palavra é terafins, e terafins tem esses dois aspectos. Pode ser uma escritura, mas também pode ser um ídolo do lar. O caso é que Terá, ele não era um homem sabidamente servo do Deus vivo, Deus único, que vem a ser o Deus de Israel, nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o El Shaddai, e etc. E Terá tem essa direção, vamos para Canaã. Mas veja bem que ter direção necessariamente não significa estar habilitado. Habilitado para conduzir aquela direção. Por que eu estou falando isso? Deixa eu dar um exemplo. Eu aprendi a dirigir muito antes de tirar a carteira. Tomar um cafezinho, não sei se vocês gostaram aí, minha xícara minha caneca, né? Porque isso não é uma xícara, do Wolverine. Eu aprendi a dirigir muito antes de tirar a carteira. Dificilmente eu dirigia, né? Meu pai, ele tinha por hábito de ficar dando dicas, né? Nunca me deixou dirigir não habilitado. E eu sempre observava com quem eu andava, eu observava como que se dirigia. Trabalhei numa empresa de ambulâncias e eu, como técnico de enfermagem, nós tínhamos um motorista, era o Oscar. O Oscar vivia me dando dicas, me ensinando, é assim, é assado. Me ensinou a manobrar uma ambulância, né? Porque você não tem como olhar para trás, só pelos retrovisores, etc. Como é que fazia. E eu fui aprendendo, mas eu não era habilitado. E, às vezes, você tem o desejo de dirigir, né? De executar a direção. Mas sem ser habilitado, eu estava propenso a um erro, a ser preso, ser impedido de tirar a carteira, não sei. Aquilo que a lei me sancionasse, porque eu não era habilitado para dirigir. Você quer ver uma outra coisa? Eu falei, eu sou técnico de enfermagem. Hoje não exerço a função, exerço uma outra função. E, às vezes, a gente sabia o que estava acontecendo numa determinada situação, mas não cabia a mim tomar a direção da coisa. Eu sabia, eu tinha direção, olha, o paciente está tendo um infarto aqui, e eu tinha direção, olha, o que precisa ser feito agora, eu tomar um remédio tal, eu fazer a manobra tal e etc. Mas eu não era habilitado para aquela decisão. Por quê? Porque quem era habilitado era o médico. Aconteceu recentemente no trabalho, hoje eu trabalho como abordador social, fico lotado à noite numa casa de passagem, a gente trabalha com pessoas vulneráveis em situação de rua, e à noite a gente leva essas pessoas para casa de passagem para que eles possam tomar um banho, jantar, dormir numa cama e não na rua, né? E certo dia um senhor que estava conosco lá, ele caiu ao sair do banheiro, escorregou, e quando ele caiu, ele fraturou, a gente chama de cabeça do fêmur, né? Mas ele fraturou o fêmur naquela junção do fêmur e da bacia, ali que a gente chama de cabeça do fêmur, dava para ver que estava fora. Existe algo que a gente considera nesses casos, que é o encurtamento da perna, né?
A perna esquerda, que era no caso que estava fraturada, ela estava mais curta do que a direita, porque exatamente o osso estava fraturado. E aí nós chamamos o bombeiro, acionamos o bombeiro para que pudesse retirá-lo de lá, né? E aí estavam lá os profissionais do bombeiro e eles estavam para tirar o nosso acolhido dali da posição que ele estava para a maca. E é uma situação difícil porque ele estava sentado no canto, a maca não entrava direito. Eu, devido aos anos de experiência, as muitas vezes que trabalhei com resgate, eu sabia como fazer aquele resgate. Mas apesar de ter a direção, saber fazer, saber como executar, apesar de ser técnico de enfermagem, naquele momento eu era apenas um abordador social numa casa de passagem. Não estava habilitado àquela situação. Quem estava habilitado àquela situação eram os bombeiros. Graças a Deus, acabamos até auxiliando ali para que ele viesse para a maca, da maca fosse para o hospital e etc. Mas não era a minha habilitação no momento. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes ter direção não significa estar habilitado. Se nós olharmos novamente aqui para o nosso amigo Terá, pai de Abraão, ele tinha uma direção. Ele tinha uma direção de ir para Canaã. Mas observe, olha a leitura do texto aqui. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, seu filho, seu neto, Sarai, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus com uma direção para ir à terra de Canaã. Direção. E vieram a Arã. Arã era uma outra terra. E habitaram ali. E olha que curioso, porque Arã, essa terra, tem o mesmo nome de seu filho que perdeu. E a gente vai ver a história na sequência de que Terá vai morrer em Arã. Terá perde seu filho Arã, vai para uma terra que lembra a sua perda. Ele tinha uma direção, vou a Canaã. E ele vai para Canaã, mas para em Arã. Porque apesar da direção, ele não estava habilitado para herdar aquela terra. Ele não estava na condição de ter a habilitação necessária para conquistar aquela terra e habitar em Canaã. Nós precisamos compreender algo muito interessante. Às vezes temos direções de Deus, mas se não buscarmos a habilitação de Deus para aquilo que Deus nos direcionou, nós vamos, como a mensagem que eu recebi do pastor Werley hoje, nós vamos ficar cansados, insistindo em direções sem a habilitação para ela. Nós vamos esbarrar sempre em dificuldades que nos impedem de chegar à verdadeira razão, que é a habilitação de Deus para as nossas vidas. Observe Cristo. Ele diz uma coisa muito interessante no Evangelho de João. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito interessante. Porque ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem. Ou seja, para se ir ao Pai é necessário passar por Cristo, somente em Cristo. Então, às vezes, as pessoas têm uma direção, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Mas busca esta direção que é verídica em outros lugares, isso não habilita. Em outros lugares fora de Cristo, isso não habilita ninguém. Quem habilita para a vida eterna, quem habilita para a salvação, quem habilita para
ter esta vida com Deus é Cristo. Então, nós precisamos compreender que direção a gente tem, às vezes, em direções de negócios. Quantas pessoas em direções de investimento, investe aqui, investe ali, investe acolá, só tem direção. Mas a pessoa não pega simplesmente, vai lá e faz um investimento por conta própria. Às vezes ela precisa de um banqueiro, de um intermediário, de alguém que mexa com ações e etc, etc. Alguém para intermediar essa situação, porque a pessoa é habilitada para aquilo. Quando eu comecei a fazer as lives, eu fazia lives ao vivo, e hoje, né, como eu já expliquei algumas vezes, devido ao trabalho e aos outros compromissos, eu não tenho conseguido fazer a live ao vivo à noite, por isso eu estou gravando. E eu precisava, depois de Deus ter provido o computador e etc, etc, eu precisava então de alguém que me ensinasse a gravar a live. Eu não sabia. E me veio uma pessoa habilitada com amigo, o pastor Tarcísio, e me ensinou a usar o programa e tudo mais, fez os negocinhos aí para mim, essas coisas que você vê aí embaixo, o pastor Rodrigo de Almeida, live de segunda na terça, as redes sociais, como é que bota a Bíblia. E veio porque eu tinha uma direção, mas eu não estava habilitado para aquilo. Eu quero fazer aqueles vídeos curtos, cortar essas mensagens, alguns pontos dessas mensagens para publicar nos shorts, publicar nos reels do Instagram, mas eu ainda não sou habilitado para isso, eu estou aprendendo, estou precisando de alguém que me ajude, porque nós temos a direção, o caminho, mas nós precisamos buscar a habilitação em Deus. É por isso que muitas vezes a gente fala sobre a importância de você estudar a palavra, de se aprofundar na Bíblia, porque conhecer Jesus, muitas pessoas conhecem até a história, sabem como é que foi, o que aconteceu, né? O que se fala a respeito de Cristo, mas as pessoas não são habilitadas. Às vezes até entram para a igreja, entregam a vida para Jesus, mas não conhecem profundamente e ficam falando bobagens acerca de Cristo, ou mesmo vivem uma vida com pouca intimidade e relacionamento. Eu me recordo uma vez, nós estávamos, eu não lembro se foi quando nós fizemos Casado para Sempre, eu e minha esposa, e aconteceu um fato muito engraçado. A pergunta foi no Casados para Sempre mesmo, era qual era a comida preferida, né, do casal. E eu respondi, acertei a comida preferida da minha esposa. E aí, quando perguntei para ele qual é a comida preferida do Rodrigo, ela falou assim, churrasco. Eu falei, não, minha comida preferida é lasanha, já sabe aí, guarda isso no seu coração, vai que você me convida para ir comer na sua casa, já sabe. Eu gosto muito de churrasco. E ela falou exatamente isso, mas você gosta muito de churrasco? E a gente sempre comia churrasco na época. Mas não era a minha comida preferida, exatamente por não ser a minha comida preferida, que eu preferia não comer sempre, porque eu gostava daquilo em momentos especiais, né? Então, e eu não sou preconceituoso não, viu, irmãos? Pode ser lasanha de qualquer jeito, lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha. Uma vez um amigo meu fez uma lasanha de abobrinha, berinjela, tomate, uma delícia. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente conhece profundamente, isso gera intimidade. Claro, eu e minha esposa sempre tivemos bastante intimidade, a gente conversa bastante. Aquilo ali foi só uma curiosidade. Mas quando a gente conhece um relacionamento, quanto mais a gente conhece um ao outro, mais intimidade a gente gera. E como é que eu conheço mais a Cristo? Como é que eu me aproximo mais de Deus? É conhecendo das Escrituras, é me habilitando. Você pode saber dirigir, eu sabia dirigir, mas eu precisei ir para a autoescola, eu precisei passar na prova teórica, eu precisei estudar lá a parte de mecânica, não sei nem se agora tem isso, mas na minha época tinha. Estudou aula de mecânica, a gente estudou um tanto de coisa, e aí eu passei na prova teórica, aí depois fui para a prova prática, né? Tive que fazer as aulas e dirigir,
né? Como eu falei, eu já sabia, mas eu precisei aprender lá exatamente como se fazia. Não era só aquele conhecimento de alguém que te falou, mas era um conhecimento de pessoas que estavam plenamente habilitadas para te ensinar. Então, eu quero falar para você nessa live de hoje que não basta simplesmente você ter um conhecimento superficial. Conhecimento superficial não gera intimidade. Um conhecimento profundo vai gerar intimidade, vai te habilitar. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, eu tinha começado a estudar o seminário básico, depois eu fui buscar um seminário, como é que se diz, o bacharelado em teologia. E olha que coisa interessante, quando eu fiz o concurso aqui, o processo seletivo aqui para a vaga que ocupo de abordador social, que é uma vaga da prefeitura, quando eu peguei lá e precisou levar a documentação que eu apresentei em meu seminário, isso contou pontos como nível superior. Por quê? Porque eu estava habilitado. Isso contou pontos dentro da igreja para a condição de ser pastor, mas conta pontos também para outras situações. Por quê? Porque nós nos habilitamos. Então, querido, quando você se habilita para algo, gera intimidade. Veja bem, no texto que nós lemos, Terá nunca teve intimidade com Deus, como eu disse, ele produzia terafins. Ele era alguém que, em tese, porque a gente não pode afirmar categoricamente, ele era idólatra. Ele era politeísta, provavelmente é isso que o texto nos dá a entender, né? A gente não vai aqui categorizar, nem entrar no mérito, não vale a pena. Mas Abrão não. Abrão, quando ele chega lá em Harã, e ele então no capítulo 12 você vai ver que Deus o chama e fala, olha, sai do meio da tua parentela, da terra dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem falou para ele que aquela terra era Canaã. Só disse para ele, vai. O que Deus estava dizendo é o seguinte, você já conhece a direção, agora eu vou te habilitar. Eu vou te dar a habilidade. E aí a gente vai ver que Deus chama Abraão de amigo. Deus não usou intermediários para falar com Abraão. Deus mesmo fala com ele. Deus muda o nome de Abraão. Habilitação promove intimidade. Sabe? Você pode ver uma pessoa, por exemplo, só para a gente elucidar a questão do casamento que eu falei, você pode ver uma pessoa que passa aí 20 anos morando com alguém. 20 anos morando com alguém. Eu já tive experiência. Fui fazer gabinete pastoral com casais. A pessoa estava lá 20 anos casada. Na época era muito mais tempo do que eu estava casado. E a pessoa morava com a outra. Nunca tinha registrado oficialmente o documento, casado legalmente. E a pessoa foi na conversa dizer assim, não, porque eu sou casada há 20 anos. Na realidade, aí sempre vem aquela pausa, né? Mas na realidade, a gente mora junto há 20 anos. Só a ideia do documento de oficializar num cartório, de casar, quer seja na igreja, habilitado por um pastor ou por um padre, já dá uma ideia de uma intimidade diferente. Aquela pessoa, e não foi uma só não, foi mais de um, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa expressão. Aquela pessoa, ela se contextualizava em menor condição, ainda que com mais tempo de relacionamento, numa condição menor do que eu, que tinha um tempo menor de relacionamento. Hoje, graças a Deus, já tenho meus 20 anos de casado, mas porque eu estava casado legalmente, então eu fui habilitado no casamento, e ela não.
Então, a habilitação, ela gera intimidade. Aí, olha que interessante, o texto que o pastor Werley me mandou hoje pela manhã, diz assim, ó, insistência sem direção leva ao cansaço. E a habilitação da direção leva à intimidade. Insistência sem direção leva ao cansaço. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao coração do pastor Werley, que a gente está trazendo para a live de hoje. Mas veja bem, eu quero completar essa frase. Insistência sem direção leva ao cansaço, mas a habilitação da direção leva à intimidade. Deu para você entender? Jesus, ele nos habilita a ir ao Pai. Então eu insisto em coisas para tentar alcançar Deus, para alcançar o divino, para alcançar a eternidade. E eu me canso porque não o encontro. E aí eu vou até Cristo e ele me habilita. Porque nele ele me retorna para o Pai. E este retorno me gera intimidade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então o que eu quero trazer para você é que não basta, talvez, na tua vida, na minha vida, termos boas direções. Às vezes temos boas direções. Precisamos estar habilitados. Para fecharmos essa palavra, eu quero usar o exemplo do GPS, porque foi essa a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração. Às vezes a gente pega o GPS, liga lá e vai para determinado lugar só confiando no GPS. E não conhecemos o lugar. O GPS ele nos dá a direção, mas ele não nos habilita a conhecer aquele lugar. Eu tenho por hábito, o Senhor me fez lembrar disso, eu tenho por hábito sempre que vou a algum lugar que eu não conheço, eu olho, se eu tenho um endereço, eu olho o mapa. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas aí na internet, Google Mapa, Google Earth, acho que é isso, Earth, sei lá. Você tem várias coisas que você pode olhar, olha as ruas em redor, você olha se é serra, se é estrada, o que é. Por que eu digo isso? Porque isso nos habilita, nós vamos chegar lá num lugar, nós vamos ter referências. E a habilitação, ela te traz referência. Quando uma pessoa está dirigindo e ela é parada por um policial ali no trânsito, ele não pergunta assim, você sabe dirigir? Não, ele fala assim, me mostra a tua habilitação. Então você ter referência te habilita. Porque a habilitação é referência de quê? Referência de que o Detran lá, o órgão responsável por te dar a habilitação, ele está referendando você, está dizendo assim, ó, isso aqui foi habilitado. E aí quando as pessoas vão procurar saber, elas vão procurar saber se você de fato é habilitado. Então, a habilitação, ela vem com referência também. Hoje, por que eu me apresento aqui, tá aqui na live, Pastor Rodrigo de Almeida? Porque é isso que Deus me chamou para ser. Deus, quando eu fui habilitado em Cristo para uma vida com Deus, Ele me referendou como pastor. Talvez você seja um diácono, talvez você seja um presbítero, não importa. Talvez você nem seja um cristão, ou talvez você... e eu quero declarar, talvez você não seja ainda, mas o Senhor quer que você tenha essa intimidade com Ele. Talvez você seja apenas alguém que conheceu a Cristo, mas Ele quer te habilitar. Então, eu quero dizer para você, toda direção que ela chega no teu coração, ela chega com um propósito. Agora, permita que o Senhor habilite essas direções para que Ele possa te conduzir ao caminho certo. Abraão necessariamente não herdou a terra. Ele morou nela, ele habitou nela, mas a sua posteridade a herdou até hoje, 2026. Então, aquilo que Deus nos habilita
é para a eternidade, amém? É isso que eu quero deixar para você nessa manhã, nessa live, perdão. É que nós possamos ser habilitados. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Eu espero que você goste dessa palavra, que você compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida nele e venha participar das nossas lives. Nos siga nas nossas redes sociais para que ajude esse trabalho de divulgação. Queridos, vou fazer um lobby que tem tanta gente que segue bobagem, profecias e conteúdos pobres de conhecimento. Eu não estou dizendo que eu tenho conhecimento melhor, não. Estou dizendo para você, tem gente aí seguindo página, eu nem sei quem é, mas eu ouvi uma história de um cara que tinha um canal no YouTube que o vídeo que deu mais audiência dele foi ele tomando banho numa banheira com Nutella. Rapaz, e aí você olha e você vê que esse cara tem lá milhões de seguidores. Então eu quero sugerir isso para você. Siga conteúdos que vão edificar a sua vida, que vão gerar algo de bom para você. Não siga essas bobagens, não. O mundo já está doido demais. A gente precisa de coisas que nos tragam ao centro, que nos dê uma direção e nos habilite nessa direção. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero mais uma vez abençoar este meu irmão, esta minha irmã, que está me acompanhando aí nessa live. Que o Senhor possa dar graça na vida de cada um, que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua santidade. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha habilitá-los a uma vida plena. Que o Senhor venha aviltar as direções que o Senhor tem dado para saltar aos seus olhos sobre os quais o Senhor quer os habilitar para que eles possam vencer em teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo a cada um destes meus irmãos. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Até a nossa próxima live de segunda na terça, em nome de Jesus. Shalom. Deus te abençoe.